Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou eu, reverendo Euler Cleiton, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Barroso, Minas Gerais. Estamos novamente reunidos nesse domingo, que é o dia do Senhor, para refletirmos um pouco mais sobre a sua palavra e para ouvirmos a sua voz naquilo que concerne o que ele vai nos dizer através do texto sagrado extraído da Bíblia. Eu lhe convido a começarmos orando. Sim, feche seus olhos. Vamos falar com Deus para iniciar esse momento especial nas nossas vidas neste dia. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco em todo o tempo e que, apesar de às vezes a situação parecer muito difícil, o Senhor tem sido nosso socorro bem presente. Nós estamos cientes de que o Senhor tem cuidado de nós. E agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso, bondoso e maravilhoso, que tem estado ao nosso lado em todo o tempo e não nos abandona jamais. Abençoa aqueles que estão assistindo esta live, Senhor Deus, que eles possam ser alcançados pela Tua graça e receberem, ó Pai, paz, tranquilidade, através da explanação da Tua sagrada palavra. Te pedimos, Deus, abençoa-nos, porque precisamos de Ti, somos carentes do Senhor. Te agradecemos por Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e é o nosso Salvador. Fazemos essa oração em nome dele. Amém. Bom, é muito bom estar com vocês mais uma vez, né? Apesar desse meio um pouco diferente, né? Eu preferi que vocês estivessem sentados nos bancos da igreja, mas não deixa de ser uma alegria estar com vocês, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração, daquilo que Deus tem me mostrado através da leitura e do estudo da sua palavra. E, claro, né, nós estamos iniciando uma nova semana. Em tempos de coronavírus, a semana tende a ser atípica, né? Não tem sido normalmente os nossos dias, não tem sido comuns como normalmente eram antes de tudo isso acontecer. Então, mais do que nunca, eu e você precisamos nos achegar a Deus. Mais do que nunca, eu e você precisamos do Senhor ao nosso lado, precisamos dele conosco para vivermos e passarmos por essa situação e seguirmos em frente com a nossa vida, cientes que somos guardados pelo próprio Criador dos céus e da terra. Eu gostaria de ler o primeiro texto desta noite, que encontra-se nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47, um texto conhecido demais de todos nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Texto que certamente você conhece, é do início da igreja cristã, e quando eles começam a se reunir, como eles começam a fazer as suas reuniões e passam a ter tudo em comum, perseveram na doutrina dos apóstolos, ou seja, aceitavam a orientação apostólica como sendo a liderança que Deus tinha para eles naquele momento. Mas tem algo muito interessante no texto que às vezes nos falta, que é: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente está num momento de contrição agora.
E a gente precisa pensar em como a gente tem levado a nossa vida. E nesse tempo de isolamento, nesse tempo de igreja vazia, de assistir pastor pela internet, a gente precisa refletir de quando nós tínhamos todas essas oportunidades de estar no culto, de participar das programações da igreja, o que nós fazíamos? O que nós escolhíamos? Nós escolhíamos estar em casa, escolhíamos fazer outra coisa, festa e tal, e uma ou outra coisa, e deixávamos de lado as coisas do reino de Deus, o culto do Senhor, ou se de fato colocávamos Deus em primeiro lugar. Creio que muitas vezes nós falhamos nesse critério, de termos tudo em comum, de vivermos, e aqui o texto não está querendo dizer que você tem a mesma roupa que o fulano, o mesmo carro, a casa igualzinha. Não é comum nesse sentido. É comum na fé que se tem, é comum de querer estar juntos, de querer adorar a Deus juntamente, de querer participar e fazer expandir o reino de Deus unidos como irmãos através de Cristo que eu e você somos. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Será que quando a gente tinha essas portas abertas, você participava de tudo que podia da igreja, usufruía com alegria de tudo o que a igreja proporciona e o reino de Deus proporciona? Ou você ainda abria espaço maior para o seu coração, para os seus desejos, para as coisas que você quer e deixava de lado o reino de Deus? Este é um momento de reflexão, um momento de orarmos ao Senhor e confessarmos os nossos pecados, e entendermos se de fato nós sabemos fazer distinção entre qual é a nossa prioridade, é Deus ou todo o resto de coisas que há na nossa vida. Convido você a orar. Eu e você falhamos nesse critério, sim. Mas Deus é maravilhoso e nos permite confessar os pecados, pedir perdão e sermos purificados. Então feche seus olhos aí onde você está, confesse seus pecados ao Senhor e peça perdão. Ore comigo. A sentença da graça diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esta é a certeza absoluta que temos, que nós não merecemos perdão, não merecemos misericórdia, não merecemos nada de Deus. Mas quando somos sinceros, eu e você, quando nos colocamos diante do Senhor, nos despimos de nossas vaidades, de nossos conceitos e falamos sinceramente com Deus, confessando os nossos pecados, Ele nos perdoa e desses pecados Ele não mais se lembra. Então, se você fez essa oração comigo, se você foi sincero na confissão dos seus pecados, tenha certeza, Deus lhe perdoou e desses pecados jamais se lembrará. Isto é uma alegria, isto é misericórdia, isto é perdão, isto é amor, isto é graça, que somente um Deus maravilhoso pode derramar sobre nós. Eu convido-lhe a fechar os olhos mais uma vez,
para agradecermos ao Senhor pelo perdão recebido. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, pois o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus de amor, de graça e misericórdia e perdão. O Senhor ouve a nossa triste confissão, mas quando somos sinceros e estamos de fato arrependidos, o Senhor nos inunda com o seu perdão, com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor. Nós não temos como comprar, não temos como exigir isso do Senhor, porque tudo isso é dado gratuitamente ao coração do contrito. Por isso nós louvamos o Teu nome pelo Teu amor por nós, ainda que saibamos que não o merecemos. Te agradecemos pelo perdão recebido, pelo amor dispensado a nós, e fazemos isso no nome doce e santo de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Tenho certeza que você se sente mais tranquilo e mais feliz, porque o perdão de Deus inunda o nosso coração e nos faz sim nos sentirmos melhores, nos faz sim nos sentirmos mais próximos de Deus, porque a Bíblia nos ensina que os nossos pecados fazem separação, fazem distinção entre nós e o nosso Senhor, e o nosso Deus, o nosso Criador. Nós vamos agora partir para o nosso texto, no qual nós refletiremos hoje. Ele encontra-se na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, onde eu lerei os versículos 3 a 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 1, dos versículos 3 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Texto maravilhoso, extraordinário. Eu lhe convido mais uma vez a fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor, rogando a Ele que fale conosco através de sua palavra. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Portanto, lhe rogamos, fala aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir, tudo aquilo que precisamos entender para seguir adiante em nossa caminhada para os céus. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de poder Te cultuar, mesmo, Senhor Deus, nesses tempos, poder ouvir a Tua palavra, poder ouvir a Tua voz, mesmo em tempos difíceis de isolamento. Ainda assim o Senhor tem falado conosco e Te rogamos, permaneça assim, pois precisamos ouvir a Tua voz. O nosso coração arde em busca, Senhor Deus, de entender o Teu propósito em nossas vidas. Esta oração que Te fazemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Gostaria de começar essa reflexão contando uma pequena historinha, mas que eu achei interessante para nós. Uma certa menina, criança, estava debruçada na janela, olhando, enquanto seu pai enterrava no quintal o seu bichinho de estimação. É lógico, claro, se nós adultos sentimos falta dos nossos bichinhos de estimação, imagine a dor da criança ao ver uma cena como essa. E claro, ela estava muito triste e as lágrimas desciam pelo seu rosto ao ver, ao contemplar aquela cena que para ela era de uma tristeza imensa. Seu bichinho, companheiro de tantas aventuras,
Quem sabe quantas brincadeiras, quantas horas passaram juntos e que agora estava sendo sepultado, pois havia morrido. Seu avô, que está dentro de casa, percebe a situação, olha para a netinha, vê a tristeza na criança e resolve agir, resolve intervir, resolve tomar uma atitude. E ele vai até a netinha, vê ela com os olhos marejados d'água e a chama para que ela vá para outra janela. E anda pela casa e chega numa outra janela, abre a janela e a convida a olhar o quintal, uma outra parte do quintal onde havia um jardim, onde ela mesma tantas vezes brincara ali. E ele vira para ela e fala assim: olha, minha filha, está vendo esse jardim? Olha bem aquela roseira ali. Você lembra que você plantou aquela roseira com a sua avó? Como ela foi pequenininha e agora ela está cheia de flores, está cheia de rosas. Olha como ela está bela. E a criança voltou o seu olhar para a roseira, deixou de pensar no seu bichinho de estimação e ao olhar a roseira viu pássaros rodeando, outras flores, um belo jardim feito, e começou a conversar com seu avô. Poxa, que bonito, vovô, é mesmo, olha como é que está grande, olha que rosa linda, olha os passarinhos ao redor. E naquele instante, aquela criança esqueceu-se da tristeza que estava passando, da dor que estava sentindo. E o avô, claro, ficou muito feliz de tê-la ajudado a olhar a vida por outra perspectiva, por outro ângulo, em outra janela. Isso traz uma lição para nós, né? A gente vive hoje um tempo difícil, calamitoso, de informações que a gente não sabe bem se são reais, se é só briga política, e a gente fica no meio do fogo cruzado, e essa coisa toda que eu já falei algumas vezes, e você já sabe muito bem. Mas às vezes a gente fica focado nisso. Tem gente que é 24 horas procurando saber quantos são os contagiados, quantos já morreram, a idade, quer todos os dados, quer analisar todas as configurações de tristeza e só consegue enxergar a vida por esta janela, por esse prisma, por este plano. E eu gostaria de convidar você a olhar para outra janela. Quero te levar a olhar a vida de outra forma, não somente por esse momento, não enxergar todas as suas relações, não enxergar toda a sua vida a partir dessa única fase que estamos vivendo, que é inédita para mim e para você. Quero lhe convidar a enxergar esta vida que temos e que é dádiva de Deus pelo prisma cristão, pelo prisma da esperança, pelo prisma da fé em Deus, pelo prisma da crença em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então, para tal, eu gostaria de falar um pouco sobre esse texto. O texto da carta de Pedro está, se você ler os primeiros versículos, Pedro está endereçando esta carta a uma série de localidades. Vai falar com bastante gente que está vivendo uma situação de provação, de dificuldade, de talvez, quem sabe, querer esmorecer na fé, ou seja, que a fé ficar fraca. E Pedro está renovando nessas pessoas a esperança. E ele começa o texto dizendo algo já extraordinário: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro já começa, primeiro ele dá um endereçamento para quem ele vai falar, as localidades que estão destinadas à sua fala, e ele já abre o leque do seu discurso
mostrando que nós somos pessoas que devem ser esperançosas. Então, Pedro queria insuflar naquelas pessoas, naqueles cristãos, fomentar na vida daquelas igrejas, daquelas pessoas que estavam até mesmo sendo perseguidas, que viviam muitas dificuldades, queria fomentar a fé, a paz e a tranquilidade. Sim, a fé, a paz e a tranquilidade. A vida é difícil, é uma constatação, o próprio Pedro fala sobre isso no texto. A vida traz dificuldades que vêm e vão. E Pedro sabe, entende isso, mas quer mostrar que a vida não deve ser vivida e vista, sentida, experienciada por um único prisma, e nesse caso, o prisma da dor, do sofrimento, da falta de fé, da desesperança. Que o cristão, aquele que foi regenerado em Cristo, ele tem outra janela para olhar. Ele não precisa ficar naquela janela onde só vê tristeza e dor, lamento e sofrimento. Ele tem outra janela a olhar. Então Pedro começa o seu discurso na carta falando já de uma verdade extraordinária. Nós fomos regenerados para a esperança em Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. E ele vai seguir, vai falar sobre as tribulações, vai falar de algo que nós vivemos e nós sabemos. Vai falar que nós amamos Cristo sem ter convivido com Ele, sem ter vivido. E ainda o amamos hoje, é o motivo do pastor estar aqui pregando a palavra, é o meu amor por Jesus Cristo. E você está me assistindo por isso. Tenho certeza que tem uma série de outros programas na televisão, outras lives, sei lá, uma série de outras coisas que talvez você pudesse estar fazendo. Mas o seu amor por Cristo, que você não vê pelos olhos físicos neste momento, faz com que você esteja, talvez com o celular na mão, agora, com a sua família ou sozinho, assistindo essa pregação. E Pedro entende isso, Pedro sabe disso, Pedro quer ressaltar isso nas pessoas a quem ele está escrevendo, que a fé, a nossa fé é dada por Deus e ela transcende até mesmo o que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. Com os nossos olhos físicos. Existe uma canção antiga, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, muito antiga, mas que se dizia assim: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas, alegre sou. O cristão vive por fé, vive de esperança, vive por aquilo que nem sempre está fisicamente presente na sua frente, no seu campo de visão. O cristão vive pela fé. A Bíblia nos ensina isso. O justo vive pela fé. Essa sentença moveu o coração de Martinho Lutero a ponto dele causar a reforma, algo tão extraordinário que aconteceu lá em 1517. O justo vive pela fé. Essa é uma convicção que nós não podemos deixar de ter. Então, sob essa perspectiva, a perspectiva da fé, sobre a perspectiva de que Pedro quer fomentar a esperança, a alegria, quer fomentar a fé naqueles que terão acesso aos seus escritos, eu quero trazer um tema para você. O tema do nosso sermão esta noite é tempo de gratidão e esperança. É tempo de gratidão e esperança. Talvez você esteja pensando: mas pastor, tempo de gratidão? Eu não posso trabalhar, eu não sei como é que vai ficar depois, quando voltar as coisas, se eu ainda vou ter emprego. Estou preocupado com os meus familiares mais idosos, não saio de casa, meus filhos não estudam, e tal, e uma série de outras coisas. É bem verdade isso aí. Se isso passou pela sua cabeça, essas situações têm acontecido mesmo, inclusive comigo. Mas é tempo de gratidão, porque em tudo isso nós somos mais do que vencedores.
É tempo de gratidão porque em todo esse tempo Deus tem estado ao nosso lado. Isso nos leva a pensar na primeira parte da nossa reflexão, porque Deus nos salvou mediante a ressurreição de Cristo. É tempo de gratidão e esperança porque Deus nos salvou mediante a ressurreição de Cristo. Ora, esse é o marco da nossa existência. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, eu e você estamos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, não há vida após a morte. Se Cristo não ressuscitou, o céu não existe. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança. Então, se você crê que Cristo ressuscitou, você tem motivos de gratidão a Deus. E é assim que o apóstolo Pedro começa. E eu vou ler mais uma vez o 3º versículo, que é o primeiro do nosso texto. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, não se deteriora, reservada nos céus para vós outros. Então eu e você temos motivos para sermos gratos a Deus. Temos motivos para sermos pessoas felizes e alegres. Aí você pensa, mas pastor, como eu vou ser feliz hoje? Eu não trabalho, meu marido não trabalha, meus filhos não vão para a escola, está tudo diferente, as notícias são terríveis, os quadros que nos apontam são os piores. Deixa eu lhe contar algo. Seria muito pior se Cristo não tivesse lhe salvo. Se Cristo não tivesse encarnado nesta terra, neste mundo, tivesse padecido tudo o que padeceu, tivesse sofrido o que sofreu, morrido lá naquela cruz que era minha e sua, e não tivesse ressurgido ao 3º dia. Aí sim, nós não teríamos motivo algum para celebrar, motivo algum para sermos gratos ou termos gratidão. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sabia que o pior vírus da humanidade é o pecado. Sabia que nós precisávamos de um Salvador. E foi tão maravilhoso, foi tão gracioso, foi tão misericordioso para conosco, que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para sermos salvos, para que Ele ressurgisse dos mortos ao 3º dia e vencesse também a morte, o nosso último inimigo. Então você tem motivos para ser grato a Deus. Não importam as circunstâncias, não importam o que os jornais dizem, os que os sites de notícias dizem, não importam o que o governo, coisas da tecnologia, não importa o que isso possa dizer, porque para nós o que realmente importa é o que Deus fala. Ele tem a última palavra, Ele é quem diz o que acontece e o que não acontece. Ele é que há de intervir nesse momento que nós vivemos. A nós nos cabe buscá-lo, a nós nos cabe viver a sua vontade, a nós nos cabe ter um coração cheio de gratidão e alegria, porque Ele nos salvou. Pense você, que mérito você tem para que Deus se importe contigo? Que méritos, que qualidades, como você é tão santo, para que Deus, do alto de seu trono nos céus, se importe com você. Você não tem nada, assim como eu. Não temos nada. O que recebemos, recebemos de graça, gratuitamente. Recebemos devido à misericórdia, a graça e o amor de Deus. E se isso não é motivo suficiente para você ser grato, para você entender que esse tempo é um tempo de gratidão e de esperança, eu não sei o que lhe dizer mais. Pois entender que um Deus
Criador de tudo isso que nós conhecemos, se importa comigo e contigo, isso é motivo suficiente para a gente ser grato em todo o tempo. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então a primeira coisa que eu quero refletir com você é porque é tempo de gratidão e esperança, porque Deus nos salvou mediante a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo. Cristo está conosco, ao nosso lado, em todo o tempo. Como eu costumo repetir, e você já ouviu de mim isso várias vezes, o próprio Cristo disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso vai nos levar a uma segunda reflexão, porque é tempo de gratidão e esperança, porque somos guardados pelo poder de Deus. O texto é muito claro, eu vou ler aqui para você. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O apóstolo Pedro não quer iludir ninguém. Nós não somos enganados pela Bíblia. A Bíblia não nos engana. É uma verdade absoluta que nós sabemos. A vida tem problemas. Nós temos problemas. Nós passamos por tristezas, passamos por calamidades, vivemos situações desconfortáveis, temos uma série de dificuldades. Todo mundo sabe disso. Não é possível, o Evangelho não é magia, que você, vou usar o jargão popular, vira crente e de repente você fica rico, compra carro, compra casa, passa a ter coisas que você não tinha, viajar pelo mundo como você não fazia. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho não é isso. Jesus não te chama para isso. Ah, pastor, então eu sou obrigado a ser pobre? Claro que não, aí é o outro extremo. Você também não é obrigado a ser pobre, fazer voto de pobreza, não ter nenhum bem. É lógico que não. Trabalhe honestamente, ande em conformidade com a vontade de Deus, que Ele vai te acrescentar tudo o que você precisa. A gente não pode pensar que o fato de vivermos para Deus e por Deus, a nossa vida não terá problemas. Não. Teremos dificuldades sim, o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo constatou que nós teremos problemas, que nós teremos dificuldades, mas mandou que a gente tivesse fé, esperança, para vencer o mundo como Ele venceu. Então, é tempo sim de gratidão e de esperança, porque eu e você somos guardados pelo poder de Deus. Então você imagine só, somos guardados pelo Todo-Poderoso, pelo Criador dos céus e da terra, por aquele que tem todo o poder e que pode todas as coisas, por aquele que chamou à existência tudo aquilo que existe hoje. Como nós podemos não sermos gratos e não termos esperança, mesmo num momento conturbado como esse, se nós somos guardados pelo poder de Deus? Sim, eu e você podemos ter fé e esperança, gratidão a Deus, porque Ele nos guarda. A Bíblia está repleta de citações sobre a proteção divina. O salmista vai dizer: o Senhor é meu refúgio e fortaleza em tempos de tribulação. O salmista vai dizer outra vez: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muitos textos, e se eu fosse ficar citando, vocês teriam que ouvir muito mais tempo. Mas eu dei 2 exemplos para que você entenda que você é guardado pelo poder de Deus. Que não é simplesmente a máscara que você usa, não é o álcool gel. O pastor também tem álcool gel. Não é o álcool gel que lhe protege.
Não é simplesmente estar isolado em casa. Quem nos protege é Deus e seu poder. Ah, pastor, então você está dizendo que é para eu jogar o álcool gel fora, tirar a máscara e sair por aí respirando o ar e aproveitar quando a pessoa espirrar e eu sair correndo para abraçar? Lógico que o pastor não está dizendo nada disso. Os cuidados devem ser mantidos, as orientações de saúde pública devem ser atendidas. Só que nada disso adianta se Deus não nos guardar. E você é guardado por Deus, o texto é muito claro. Outros textos são claros demais. Outro texto do salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos os que a guardam. Em vão vigiam a sentinela. Nós somos guardados pelo poder de Deus. E se você sabe que é guardado pelo poder de Deus, esse tempo para você não é só tempo de lamúria e de medo, é tempo de gratidão e de esperança. Porque Deus está conosco em todo o tempo. Outra vez citando o salmista, Salmo 23 diz lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus conhece a minha e a sua necessidade. Deus sabe da nossa carência hoje de proteção, de nos sentirmos guardados pelo seu poder. E Deus tem feito isso por nós, em nós e através de nós. Então confie em Deus, irrestritamente, sem limites. Se lance em fé nessa afirmação. Somos guardados pelo poder de Deus. Ninguém nos guarda melhor, você não poderia estar melhor amparado. Não há bunker, não há hospital, não há cargo ou função que lhe propicie algo mais seguro do que a segurança que Deus nos dá. Então, o apóstolo Pedro queria que aqueles que tivessem acesso aos seus escritos, como nós temos acesso, entendêssemos que mesmo em meio às provações, mesmo em tempo de dificuldade, de calamidade, nós somos protegidos e guardados pelo poder de Deus. E isso nos basta. Isso nos faz saber que ainda hoje, em meio a toda essa situação, é tempo de gratidão e é tempo de esperança. Isso nos leva ao terceiro ponto. Porque é tempo de gratidão e tempo de esperança, nós temos fé e esperança em Deus para passarmos por todas as provações. Sim, quando a gente entende que esse tempo, apesar de ser difícil, apesar de nos fazer temer, apesar de nos fazer ficarmos isolados, apesar da igreja estar vazia, ainda assim, nós podemos ter fé e esperança de que esse tempo passará. E isso o apóstolo Pedro também deixa muito claro no texto. Ele diz que mesmo que nós tenhamos que passar por breve tempo, por provações, frise aí, breve tempo, por um pouco tempo, porque as provações vêm e vão. As dificuldades aparecem, surgem na nossa vida, mas elas não ficam eternas nela. Você já deve ter passado por outras situações de dificuldade. Talvez hoje na sua mente só venha a Covid. Mas você certamente já passou por outros momentos em que você também sentiu medo, em que você também se sentiu inseguro, onde você também teve dificuldades para lidar com uma situação. E você está aqui hoje, vivendo uma nova provação, uma nova situação, e para nós inédita, onde nós não temos os protocolos específicos, onde nós não sabemos exatamente até onde vai. Mas Deus lhe guardou desde o seu nascimento até o dia de hoje. Por que você não vai confiar que você também vai passar por essa provação e vai chegar a ver as próximas? Mas pastor, virão outras? Sempre virão problemas. Pode não ser como o Covid-19. Pode não ser como, sei lá, a crise da Bolsa, lá
o crack de 1929, pode não ser como uma série de outras calamidades que a gente já viu e conhece da história da humanidade. Pode não ser como as pragas do Egito, mas problemas sempre virão, de uma forma ou de outra, e eles sempre passarão. Então tenha esperança em Deus, tenha esperança no Senhor, porque Ele é quem lhe protege, Ele é quem está ao seu lado, Ele é quem te guarda. Eu vou ler os últimos versículos do nosso texto para que você entenda bem isso. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, nós fomos capacitados pelo próprio Deus, com fé e esperança, para passarmos por este momento, para passarmos por esta provação. Nós temos plenas condições de confiar no Senhor, de lançar sobre Ele as nossas ansiedades, os nossos temores, tudo aquilo que temos sentido nesses dias, e sermos confortados pelo Espírito Santo, na certeza de que somos guardados pelo poder de Deus. E isso nos dá esperança para vivermos esse momento e transpormos essa situação. Talvez você não consiga enxergar que isto vai passar, mas vai. A história da humanidade nos mostra isso. A Bíblia nos confirma isso. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer ou pela manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e por isso nós não somos consumidos. Ou seja, nós temos todo dia uma nova oportunidade de nos enchermos de fé e esperança e vencermos este dia, porque Deus nos garante. O choro pode durar uma noite, ou seja, o choro tem um tempo, o sofrimento tem um tempo determinado, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, assim como a noite não é eterna, assim como nós temos a certeza de que o sol vai nascer, nós podemos crer que Deus está ao nosso lado, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele ressuscitou e está vivo conosco em todo o tempo, sem abrir mão de nós, mesmo que fraquejemos, mesmo que a nossa fé às vezes dê uma titubeada, ainda assim nós temos o coração cheio de fé e esperança pelo próprio Deus. E assim nós vivemos um dia de cada vez, e assim nós passamos pelas provações. O texto diz: basta a cada dia o seu mal. Então tenha fé, encha-se de esperança, não porque eu estou falando simplesmente, mas porque é a palavra de Deus quem o diz. É a própria palavra do Senhor quem nos mostra. Isso eu mostrei para você no texto que nós lemos. Confie em Cristo, confie em Deus. Continue amando esse Cristo que você não viu e que não vê agora, mas que nos inunda de alegria por sermos salvos, a alegria da salvação. O Cristo ressurreto que venceu a morte e nos garantiu lugar na eternidade. É tempo, sim, de gratidão e esperança. Por mais que os homens digam que não, por mais que aparentemente a situação seja terrível, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Somos guardados pelo seu poder. E essa certeza nos dá esperança para passarmos pelas provações. Que Deus abençoe o seu coração.
Que você viva um dia de cada vez, sabendo que Deus está ao seu lado em todo o tempo. E que assim como é certo que o sol vai nascer amanhã, é certo que este período vai passar. E o que deve ficar em nós é fé e esperança. O que deve ficar em nós é um relacionamento correto, verdadeiro e profundo com Deus. E o que deve ficar em nós é a experiência de termos nos sentido protegidos em todo o tempo pelo nosso Senhor. Ok? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que essa semana seja uma semana abençoada e abençoadora para você, que você transmita esse sentimento de certeza de que é tempo de gratidão e de esperança no Senhor para aqueles que estão precisando, estão necessitando de uma palavra como essa. Que você cultive no seu coração palavras de fé e de esperança através da Bíblia. Através da Bíblia. E você tenha certeza que esse tempo vai passar. E nós, novamente, teremos a alegria de nos reunir como povo de Deus, como igreja de Cristo, para cultuarmos aquele que nos salvou, para cultuarmos aquele que nos ama irrestritamente. Que Deus te abençoe. Eu estarei orando mais uma vez, eu lhe peço para fechar os seus olhos. Após a oração, estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, que nos enche de esperança e gratidão. Gratidão pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela certeza de sermos guardados pelo Teu poder. Gratidão porque o Senhor nos amou primeiro e enviou Cristo a morrer na cruz em nosso lugar. Gratidão, pois o Teu amor também o fez ressuscitar dos mortos e vencer assim o maior dos nossos inimigos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso em tudo o que faz. Entendemos, Senhor, que este é momento de provação. Entendemos, Senhor, que este é momento, sim, de dificuldades. Mas, ó Pai, apesar disso, é tempo de esperança e gratidão em Ti. Porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e amparado em todo o tempo. E tem mantido a nossa fé e tem aumentado. Te agradecemos, Senhor Deus, porque iniciamos de tranquilidade, de paz. Visita, Senhor Deus, os enfermos, visita a nossa nação, Senhor Deus, que nós possamos lidar da melhor maneira possível com essa situação do coronavírus. Abençoe os nossos governantes em todas as esferas, municipais, estaduais e federal. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Estarei impetrando agora a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de nós encerrarmos, quero dar aí o meu tchau aí para Efraim, Sandro, já vi a Vânia, eu vi o Juan, reverendo Juan, eu vi antes a minha irmã, o meu irmão, Alanino, eu vi você, vi a minha cunhada, Elaine, Erli, um abraço, Deus te abençoe, Elisângela, Deus te abençoe, beijinho nas crianças, agradecer, oi Desilmar, saudade de você, manda um beijão pro seu Altamar, Deus abençoe a todos vocês, agradeço aí, lembro com carinho do pessoal da Igreja Presbiteriana da Posse, que pastoreei por alguns anos. Deus abençoe todos vocês, também o meu amigo reverendo Daniel, que vocês tenham uma semana de paz, uma semana feliz. Erli, fala nisso, manda um abraço para o Guilherme, hoje é aniversário dele, orei por ele, tá? Manda um beijão para ele. E que vocês tenham outras oportunidades de ouvir a voz do Senhor e de terem a sua fé acrescida através dela. Não se esqueça, terça-feira às 19 horas, nós estaremos novamente fazendo uma live pelo Facebook para falar de Deus, o nosso Senhor, através da sua palavra. Ok? Que Deus lhe abençoe e eu vou ficando por aqui. Tchau.